Paz seja convosco, amados irmãos. Glória a Deus. Estamos aqui em mais uma live. Vamos buscar o Senhor, a presença do Senhor, reunidos aqui em casa e você na sua casa. Com certeza o Senhor falará conosco mais uma vez. Amém? Creio que enquanto nós não podemos, estar reunidos, juntos, celebrando, nós estamos tendo esse cuidado, pedindo a direção de Deus, do Espírito Santo, sobre todas as decisões, que nós estamos tomando, amém? Mas sabemos que o Senhor continua no controle de todas as coisas, que nós continuamos buscando a presença do Senhor, não importa onde nós estamos. O melhor seria nós estarmos na casa de Deus, buscando a presença de Deus, como está no Salmo 84. Mas, enquanto isso, nós estamos aqui também nesta live e eu creio que os propósitos de Deus são muito maiores que os nossos. E, com certeza, muitas pessoas estão sendo alcançadas através das canções, através da palavra, através de cada compartilhamento que você está fazendo. Amém? E, com certeza, juntos, nós, em Cristo, nós sairemos vencedores desse momento difícil em que todos estão vivendo, amém? Nós vamos orar então, pedindo a bênção de Deus sobre este momento, pedindo para que Ele esteja nos usando, nos capacitando, nos abençoando e que nós sejamos canal de bênção na vida dos irmãos que estão nos assistindo, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Deus e Pai, obrigada, Senhor, por este momento, Pai, de comunhão, Senhor, em que nós estamos na Tua presença, Pai. Nós gostaríamos muito, Senhor, de estar na Tua casa, buscando junto com nossos irmãos, mas nós entendemos, Pai, que há tempo para todas as coisas. Neste momento, Senhor, nós ouvimos a Tua voz e assim como a Tua palavra nos ensina, Pai, que nós devemos muitas vezes, Pai, vigiar, estar atento, Senhor, ao momento em que nós estamos vivendo, Pai. Ó Deus, que nós possamos, através desta live, Senhor, alcançar corações, que nós possamos, Senhor, ser canal de bênção em tantas vidas, Pai, que muitas nós não conhecemos, Pai. Que nós possamos, Senhor, ter uma palavra de ânimo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, abençoa-nos, Senhor, nos capacita, reveste-nos, Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor, que está conosco através desta live, Senhor. Cada casa aqui representada, cada celular, notebook, televisão que está conectado agora, Senhor, neste canal, meu Pai. Que nós possamos, Pai, ser luz, ser sal, Senhor, e fazer a diferença, Senhor, em tantos lugares. Oh Deus, que Tu venha, Senhor, nos abençoar nesta noite, Senhor, e que a Tua palavra venha gerar vida, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e eu creio, Senhor, em tudo que Tu estás fazendo, Senhor. Eu creio e confio, Pai, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e amém. Nós vamos ficar então agora com o louvor do Gabriel, amém? Do irmão Gabriel. E daqui a pouco eu volto então para dar seguimento à live, amém? Deus abençoe. Aleluia! Boa noite, meus irmãos, paz seja convosco, amém? Vamos adorar o Senhor. Consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento.
consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada suas descendências, frutificará a tua presença. Com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações, todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Aleluia, glória a Deus. Tu e a tua casa servirá ao Senhor, amém? Receba essa profecia de Deus, glória a Deus. Glória a Deus, santo é teu nome, Senhor. Senhor, nós queremos adorar, Senhor, a Ti, Senhor. Com todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Pois nós acreditamos que Tu és, Senhor, o único que pode, Senhor. O único que pode, Senhor, glória a Deus. Que pode nos encher com o Seu Espírito. Tu és o único, Senhor. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover, abra as comportas do céu e faz chover, faz chover, abra as comportas do céu. Glória a Deus, Senhor, derrama tua chuva de bênção, Senhor. Abre as portas do céu sobre as nossas vidas, Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover, abra as comportas do céu e faz chover, faz chover, abra as comportas do céu. E se pedirmos, Jesus virá como chuva
acontecerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chore por Ele. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Comportas do céu. Amém, amém. Bênção de Deus, né, amados? Com certeza é isso que nós queremos do Senhor, amém? Que a chuva dele, o manancial dele, a graça dele, o Espírito Santo, a presença de Deus inunde, né, o nosso ser, inunde a nossa vida, né? Isso é algo que é o principal que nós devemos ter na nossa vida, é a presença de Deus, é o querer de Deus mais na nossa vida, amém? Amados, eu vou me apresentar, né? A gente sabe que quando nós fazemos uma live, nós vamos a lugares, alcançamos a lugares que a gente nem imagina. Talvez você esteja me assistindo pela primeira vez, eu sou a pastora Márcia Martins e hoje eu estou aqui para compartilhar a palavra de Deus com muita humildade, com muito amor, com muita gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. E eu quero, na verdade, compartilhar a palavra de Deus e também, amados, testemunhar aquilo que Deus tem feito na minha vida. O Senhor, com certeza, tem feito coisas grandiosas na minha vida, o Senhor tem feito maravilhas na minha vida e o pouco que eu demonstro da minha gratidão a Ele é estar aqui enfrentando esta live, porque realmente não tenho assim um dom de falar assim através da câmera, mas a gente enfrenta a nossa timidez todos os dias, né? Porque nós entendemos que tudo que nós fazemos para o Senhor com certeza é válido, amém, amados? Então, que você seja bem-vindo. Eu também dou as boas-vindas aos meus irmãos aí que chamar, nossos irmãos, nossa família da fé, irmãos amados, que nós estamos com muita saudade de estar juntos na casa do Senhor. E eu já vou chorar se eu continuar falando nesse assunto, mas nós sabemos, né, queridos, que o Senhor tem cuidado de tudo, amém? Amados, hoje o tema que eu gostaria de compartilhar com vocês é algo que com certeza vem do coração de Deus, amém? Deixa eu secar aqui, que tem uma teimosa aqui querendo sair, amém? Me segurei, mas nem sempre eu consigo. Então, queridos, a palavra de Deus hoje, com certeza, assim como eu e o pastor Paulo, nós sempre falamos, né? Primeiro fala com aquele que vai transmitir a mensagem, com aquele que vai falar, né? Fala com o pregador, fala com aquele que vai transmitir a palavra, primeiramente, e também depois fala com o povo. E eu tenho certeza que vocês também ouvirão aquilo que o Senhor tem para falar, porque assim como falou comigo, amém? Eu gostaria que você abrisse então a palavra do Senhor que está no livro de Tiago, amém? Nós vamos ler o capítulo 3, versículo 10 e 11. Tiago. Os que são rápidos aí no gatilho, coloquem para mim aí nos comentários, amém? Aí nos comentários da live, Tiago, capítulo 3, versículo 10 e 11. Amém? Glória a Deus. Enquanto os irmãos estão aí procurando na palavra, você está aí, queridos, com a tua espada junto de ti aí. Amém?
Se eu estivesse no templo agora, vocês que me conhecem sabem, né? Quem achou, deu um glória a Deus. Você que está aí, dê um glória a Deus comigo aí, amém? Você que está nos acompanhando, achou aí a palavra do Senhor, dê um glória a Deus aí, amados. Amém, amém. Então a palavra do Senhor nos diz assim, Tiago, capítulo 3, versículos 10 e 11 nos dizem assim: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Tiago termina esse pequeno trecho da palavra do Senhor com uma pergunta. E eu vou repetir. Pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Amém? Curva a tua cabeça aí onde você está e nós vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre esta palavra que nós iremos compartilhar hoje. Amém? Deus amado, obrigada, Senhor, pela tua mensagem de salvação, pela tua mensagem de libertação, pela mensagem de cura, Senhor, pela mensagem de crescimento, de vida, de renovo, Pai. Ó Deus, que nós possamos hoje refletir em tudo aquilo que tu queres falar com os teus filhos, Senhor. Nos abençoa, abençoa onde está um filho teu agora, neste momento. Alcança, Senhor. No poder do nome de Jesus eu oro, Pai, pedindo, Pai, que tu esteja me capacitando, me revestindo, Senhor. Colocando, Senhor, nos meus lábios aquilo que tu queres falar ao teu povo. Somente aquilo que tu queres falar ao teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por ter a oportunidade, Senhor, de transmitir a tua palavra aos teus filhos, Pai. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém, queridos. Glória a Deus. Então, queridos, como vocês puderam perceber nesses 2 versículos de Tiago, nós estamos falando do poder das palavras. E Tiago faz essa pergunta: pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? E o que nós podemos entender dessa pergunta? Do que Tiago estava questionando? O que Tiago estava querendo transmitir àqueles que estavam à sua volta, aqueles que ele queria disciplinar, aquele que ele queria transmitir um ensinamento? Ele queria dizer que nós devemos cuidar com aquilo que nós falamos. Esse capítulo 13, ele fala muito sobre isso. Tiago fala muito sobre isso, sobre o cuidado da forma como nós nos comunicamos, a forma com que nós falamos, porque nós precisamos entender que aquilo que nós falamos tem um poder, tem um alcance sobre a vida de outras pessoas muito grande. E nós estamos vivendo um momento em que a comunicação, a forma como nós nos comunicamos, ela extrapola somente o espaço limitado da minha casa, por exemplo, desse espaço em que eu estou aqui inserida, esse espaço físico. A forma como eu me comunico, ela tem extrapolado através da internet, através dos meios de comunicação e tem alcançado muito mais além do que eu possa entender. E nós temos visto tantas coisas, guerras, tantas discussões na internet, nós temos visto as pessoas se perdendo, cada um defendendo as suas razões políticas, as suas formas de pensamento. As pessoas têm se perdido muito como elas se expressam, como elas entendem, e muitas vezes elas extrapolam e acabam magoando, causando uma amargura nas outras pessoas. E Tiago está falando aqui, claro que naquela época não existia internet, é lógico, mas Tiago está falando que a comunicação, porque a comunicação ela sempre existiu. Desde Adão e Eva sempre existiu a comunicação, e nós sabemos que por um erro de comunicação lá de Eva e Adão, né, entrou o pecado. E então, amados, a comunicação ela é muito importante, a forma como eu me comunico, nós temos que vigiar. E Tiago está dizendo, pode jorrar do mesmo lugar
Águas doces e água amarga quer dizer o quê? Que do meu interior eu tô transmitindo ou uma coisa ou a outra. Ou eu tô jorrando água doce ou eu tô jorrando água amarga. Não tem como da mesma fonte sair água doce e água amarga. A forma como você está se comunicando, ela está dizendo muito de como está o teu interior, de como está o teu coração, de como você está reagindo. Muitas vezes você quer defender os teus pensamentos, a tua forma, a tua visão, e muitas vezes não quer dizer que você está errado, mas como você se posiciona, como você reage às situações, como você se comunica, e isso pode trazer um dano para a tua vida. Isso pode fazer com que a tua vida ela seja atingida. A forma como você se comunica pode trazer um dano e pode trazer sim algo prejudicial para a tua vida. E queridos, eu separei aqui alguns versículos da palavra do Senhor que nos ensinam muito sobre esta forma de comunicação, como nós devemos usar a nossa palavra, como nós devemos entender que aquilo que nós falamos, ela tem um poder sobre aquilo que nós estamos proferindo, tem um poder. A forma como eu digo, a forma como eu me expresso, realmente ela pode ferir, ela pode causar dano a uma pessoa. A forma como você se expressa na internet pode causar um dano a uma pessoa. Eu disse aqui na terça-feira que o último milagre de Jesus foi curar o seu inimigo, porque Jesus ele sempre nos ensinou o quê? A transmitir a graça, a transmitir amor. Só que muitas vezes nas palavras que nós usamos, nós estamos fazendo o contrário, nós estamos desgraçando a vida das pessoas, porque nós entendemos que nós temos um pensamento, que nós entendemos que nós temos uma forma de pensar, nós entendemos que a nossa forma de pensar é a única certa, e nós defendemos muitas vezes com unhas e dentes. E esse a defender com unhas e dentes, isso nós nos perdemos e acabamos perdendo inclusive a razão. Amém? Então, amados, eu separei os versículos aqui. Nós encontramos vários versículos em Provérbios em que nós encontramos ensinamentos da forma como nós devemos nos comunicar, da forma como nós devemos cuidar daquilo que nós falamos. E nós precisamos entender que o que nos difere do justo e do perverso é a forma, muitas vezes, como nós nos comunicamos. Se nós lermos lá em Provérbios 10:11, diz que o justo, a forma como o justo se comunica é como se fosse um manancial. E o que é um manancial, amados? É refrigério, manancial é algo que... Manancial de Deus, por exemplo, é algo que é graça, é o poder de Deus. Então o justo, quando ele fala, é como se fosse um manancial, é graça, é refrigério. E o perverso não. Porque nas palavras do perverso mora violência. E isso está em Provérbios 10:11. Se você for ler ali, você vai entender isso. Que o que nos difere do justo e do perverso é isso. O perverso tem palavras de amargura, palavras de violência, mora violência, já não, o justo não. Ele apazigua, ele tem palavras mansas. E nós sabemos que um dos frutos do Espírito Santo é a mansidão, a temperança. Amados, Efésios 4:29 também nos ensina que da nossa boca não deve sair nenhuma palavra torpe, mas a que for útil para edificar os outros. Efésios 4:29 nos diz que eu não tenho que usar a minha boca com palavras torpes, palavras que não vão edificar, palavras de acusação, palavras que são palavras que ferem. Não saia da minha boca palavras que também têm outros duplos sentidos, por exemplo. Você está querendo entender palavrões? Não saia da nossa boca esse tipo de palavra, mas sim palavras para edificar os outros. E o que é edificar os outros, amados?
O que Efésios quer nos dizer? O que Paulo, quando escreveu essa carta, e ele colocou, e nesse versículo ele falou isso à igreja que estava em Éfeso, ele queria dizer o que? Edificar. Olha, o que vocês falarem, quando vocês falarem, vocês falam aquilo que for útil para edificar os outros, porque senão não precisa falar, não fale. Mas use os teus lábios para o que for útil e para que seja de edificação, para que edifique a vida das pessoas. Continuando aqui, se você não tiver nada para falar, nada para agregar na vida da pessoa, lá em Salmos 39:1, Davi, ele fala que se ele não tivesse algo para falar, que se fosse colocado uma mordaça em sua boca. E nós devemos ser assim, queridos. Se nós não temos algo produtivo para falar, peça para Deus te controlar colocando uma mordaça nos teus lábios. Porque nós somos muito rápido para falar. Eu sempre digo, né, eu já ouvi em outros lugares também, que nós temos 2 ouvidos e uma boca, que isso quer dizer o quê? Né? Que nós temos que ouvir, nós temos que falar menos e ouvir mais. Amém? Só que muitas vezes a gente é muito precipitado, muito rápido nos nossos julgamentos. E aí a primeira coisa que nós fazemos é acusar. É acusar aquilo que a pessoa não tem de bom. E nós esquecemos daquilo que ela tem de bom. Então, novamente, lembre-se de Efésio. Se a tua palavra não seja para edificar, queridos, vigie. É claro, amados, que a gente também, quando a gente ama, quando a gente se importa com uma pessoa e a gente está vendo que ela está indo por um caminho ruim, muitas vezes a gente usa de palavras duras. A palavra de Deus diz que Ele repreende a quem ama, e nós, como pais e como pessoas, tantos relacionamentos em que nós temos, e a gente muitas vezes usa de algumas palavras, mas amados, a forma, novamente, como a gente comunica, a gente pode dizer a mesma coisa, a gente pode falar a mesma coisa, mas a forma como que a gente se comunica, a forma como nós falamos, ela diz muito do que tem dentro do teu interior. Aí que eu estava dizendo, você acaba perdendo a razão, porque muitas vezes você quer dizer algo que você está certo, mas a forma como você diz, você perde totalmente a razão. A tua razão cai lá embaixo. Amém? Então, queridos, reflita antes de falar. É necessário aquilo, vai trazer crescimento, é uma crítica boa, construtiva, a forma como eu vou falar é a forma adequada, conversando, orientando, porque eu amo e me preocupo com essa pessoa, então eu vou falar para ela, é difícil que eu vou falar para ela, é complicado, é doído, mas é necessário eu falar, então eu vou falar, mas eu vou falar pedindo a bênção de Deus para que o Senhor me dê as palavras certas, para que eu não fira, mas que eu fale com sinceridade. Tem mais um versículo que vai falar sobre sinceridade daqui a pouquinho. Então reflita, seja cuidadoso, saiba que aquilo que você falar, nós pais, se nós falarmos para os nossos filhos de uma forma que magoe eles, isso pode causar algo que ele pode levar para a vida inteira. Mas se você está certo naquilo que você vai corrigir, peça a orientação de Deus e corrija com amor, falando, orientando, usando de palavras duras, sim. Mas quando você extrapola, quando você passa do limite, quando você fala palavras para ferir, sabendo que aquilo ali é para ferir, você entende isso? Esse é o limite, amados. Porque quando muitas vezes a gente fala algo que é para ferir, muitas vezes, eu tô falando, amados, porque eu já fiz isso. Por isso que eu tô falando assim, porque eu já fiz isso. Eu já fiz isso e pedir a misericórdia de Deus é algo que Deus me ensinou. Porque nós, seres humanos, nós vamos lá na ferida, no ponto. Nós fazemos a questão de ir lá cavocar e tirar a casca. Nós fazemos isso. Mas assim como eu disse, nós temos que aprender. Eu aprendi, estou aprendendo todos os dias, queridos. Nós precisamos cuidar, refletir.
a forma como nós estamos nos comunicando. Amém? Se for necessário falar algo forte, fale com sinceridade. Provérbios 12, 13 diz assim, amados: o mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Sabe por que o justo não cai nessas dificuldades, querido? Porque ele está falando com sinceridade, ele está falando com seu coração. E assim, ó, quando a gente fala com sinceridade, com coração, é algo nítido, a pessoa ela entende. Eu tenho certeza que você, mesmo não estando comigo fisicamente aqui, mas você está vendo que eu estou falando com sinceridade no meu coração. Eu sei que você está entendendo que eu estou falando com sinceridade no meu coração. O mal, quando a pessoa ela tá falando algo que não é verdade, ou aquilo que ela não acredita, ou aquilo que ela não sente, ela se enreda, ela começa a dar volta. E é isso que esse versículo está falando aqui, Provérbios 12, 13. Mas quando a gente vai falar com as pessoas, quando nós nos comunicamos com essa sinceridade, a pessoa ela percebe, o olho no olho. Eu estou aqui tentando imaginar o olho de vocês, estou olhando para essa câmera como se fosse o olho de vocês, porque, queridos, falar com sinceridade, olho no olho, isso é algo muito importante que nós temos que praticar. Amém? Provérbios 15, 23. Dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. Amados, como é bom um conselho na hora certa. Todos nós passamos por lutas, por dificuldades, nós estamos vivendo um tempo tão difícil, aonde esse tempo difícil faz com que as pessoas elas se isolem dentro delas mesmas, faz com que as pessoas pensem nelas mesmas, no sofrimento delas mesmas e parem de olhar para o lado. Nós não devemos ser assim, o cristão não pode ser assim. O dia que nós entendemos, amados, que quando nós olhamos para o lado, nós estamos, na verdade, olhando para nós. Porque quando nós olhamos para o lado, para o sofrimento de quem está do nosso lado, Deus está capacitando e Deus está nos fortalecendo e Deus está nos dando as armas para nós mesmos enfrentarmos as nossas próprias batalhas, as nossas próprias lutas. Amém? E Provérbios, ele nos ensina, nós lemos aqui vários versículos de Provérbios que nos falam, nos ensinam, nos dá a direção. Não é à toa que Provérbios é o livro da sabedoria. Provérbios, eu sempre falo, é um livro que a gente não pode pegar apenas um versículo sem um contexto, jogar aleatoriamente. Provérbios, ele é um livro diferente, que a gente pode muitas vezes abrir e ler um versículo. Porque um versículo ele fala, um versículo já tem um ensinamento. Eu não sei se você está me entendendo o que eu quero dizer. Às vezes a gente pega um versículo e a gente precisa ler todo o contexto. Provérbios, ele já é um livro que ele tem uma resposta certa. É isso que eu quero dizer para você. Ele dá uma resposta certa, certeira. E ele tem várias respostas certeiras no que se refere ao cuidado da nossa forma, como nós nos comunicamos, com aquilo que nós falamos, da forma como nós falamos. Nós temos que cuidar, queridos, nós não podemos ser agressores de nós mesmos, nós não podemos ser agressores de vidas com a nossa fala. E muitas vezes eu estava falando aqui, né, da forma como a gente nos comunicamos com as pessoas, da forma como nós magoamos as pessoas, mas muitas vezes a forma como nós nos comunicamos está ferindo a nós mesmos. Nós estamos nos ferindo nós mesmos, muitas vezes os nossos pensamentos, que é uma forma de falar também. Porque aquilo que nós ficamos pensando, falando, achando do que eu sou, o que eu penso que eu sou, amém? Muitas vezes nós achamos que nós somos os fracassados, que nós não somos alguém alguém que possui uma certa limitação em algo, e isso é algo ruim, amados.
Nós não podemos pensar assim. Nós somos filhos de Deus, nós temos o Senhor conosco e nós somos mais que vencedores. Você é alguém precioso para Deus. Amém? Então, queridos, voltando aqui, dar resposta apropriada é motivo de alegria e como é bom um conselho na hora certa. Nós precisamos ser este amigo, esta amiga, que tem um conselho bom para dar na hora certa. Que nós possamos usar as nossas mídias para ser pessoas que dão um conselho bom na hora certa. Que nós possamos gastar o nosso tempo dando um bom conselho para alguém na hora certa. Só que muitas vezes nós não estamos agindo assim. Nós não estamos agindo assim. Nós estamos sendo muito orgulhosos, muito egoístas, estamos pensando muito em nós mesmos. Amém? Continuando, mais um versículo de Provérbio. Provérbio 18, 21. Nos diz o seguinte versículo. A morte e a vida estão no poder da língua. O que a palavra de Deus nos ensina nesse versículo? O que nós podemos aprender sobre este versículo? Amados, eu estava dizendo, a forma como nós nos comunicamos, ela tem um poder de alcance tremendo, que muitas vezes a gente não entende, a gente se perde, a gente não dá um devido valor àquilo ali que nós estamos falando. Mas nós temos que cuidar tanto, queridos, porque a forma como eu falo na minha língua, a forma como eu me comunico, tem um poder de vida, de gerar vida ou de gerar morte. De matar sonhos ou de abençoar sonhos, de ser aquela pessoa que dá aquele incentivo. Por exemplo, vou dizer que o Gabriel está aqui, vou usar ele como exemplo, né, Gabriel? O Gabriel está estudando. Se eu usar a minha língua, a palavra, para os sonhos que ele tem, os objetivos que ele tem pessoais, né, e eu colocar ele para baixo, dizendo que ele não vai conseguir, estou gerando morte no sonho dele. Eu estou matando os sonhos dele. Por isso que esse Provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Porque a forma com que eu digo, as pessoas chegam para nós contando sonhos, contando planos, partilhando a sua vida, e eu vou lá e mato os sonhos dele com a minha palavra. Nós devemos ser diferente, nós devemos incentivar. Se alguém chegar para ti falando algo, revelando algo, compartilhando algo da sua vida, então, queridos, seja essa pessoa que gera vida, em que incentive o sonho. Eu amo quando alguém chega na igreja e me diz assim, pastora, eu voltei a estudar, pastora, eu consegui um emprego, e as pessoas que me falaram nesses 3 anos de igreja, sabem, né? Graças a Deus, muitos irmãos. É bênção, amado, nós temos que ser incentivadores. E eu, como pastora, incentivo também meus irmãos amados, sejam pessoas que conquistem, pessoas que avancem em todas as esferas da vida de vocês, mas principalmente a espiritual. Eu, pastor, vocês sabem muito bem, nós sempre estamos incentivando vocês a crescerem cada vez mais espiritualmente. Por quê, queridos? Por que nós devemos crescer espiritualmente? Porque é sabedoria. Porque se você crescer espiritualmente, se você tiver discernimento do Espírito, todas as áreas da tua vida vão ser alcançadas. Tudo aquilo que você almeja vai ser alcançado. Então, amado, seja aquela pessoa incentivadora que na tua língua não tenha morte, não seja assassino de sonhos, assassino de projetos, mas seja aquele que gera vida. Amém? Em nome de Jesus. Amém, queridos? Continuando aqui, já estou me encaminhando para o final. E eu tenho mais um versículo para compartilhar com vocês de Provérbios.
Alguns anos atrás, no primeiro ano da igreja, os irmãos vão se lembrar, alguns irmãos talvez se lembrem, que eu fiz uma série, era na quarta-feira, o culto da vitória na quarta-feira. Nós ficamos um mês inteiro só pregando provérbios. Quantos ensinam toda a palavra, né, queridos? De Gênesis e Apocalipse, cada versículo, cada vírgula. Se você tirar uma vírgula, se você interpretar uma palavra errada, já muda o sentido. Mas Provérbios, ele é um livro, como eu disse, que tem tantos ensinos diretos, que nos agregam de uma forma, como se fosse recados direto para Deus. Amém? Então, Provérbios 15:1 fala o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. E aí, com quem falou esse versículo aí? Com quem falou esse versículo aí? Se eu falasse um versículo assim para vocês, que nós somos mais vencedores em Cristo Jesus, quantos levariam aí levantariam a mão dizendo que seria vencedor? Agora, Provérbios 15:1. Não seja, guarde para você, não precisa levantar a mão aí. Mas quantos se encaixam nesse versículo aqui? A resposta branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Amados, confesso para vocês, eu mesma, amados, eu mesma, muitas vezes, eu sei que os irmãos que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa meiga, eu sou uma pessoa que, eu amo vidas, eu amo estar com os irmãos, eu amo agregar, eu amo. Mas, queridos, eu também tenho às vezes eu também tenho esse jeitinho aí, que acabo dando uma palavra meia errada na hora errada. Mas eu tenho trabalhado muito isso em mim, queridos, muito isso em mim. Tenho tentado, me esforçado para trabalhar isso em mim. Amados, nós temos que entender, usar de sabedoria. Pensem comigo. Duas pessoas, não vou usar exemplo aqui. Duas pessoas, imaginem aí. Duas pessoas brigando, né? Uma dando uma palavra daqui ríspida, a outra dando palavra daqui ríspida, e assim ficam se chocando. Uma querendo falar, e como eu disse antes, geralmente a pessoa usa aquele termo que vai ferir, que vai no ponto, que vai tirar a casca da ferida da outra pessoa, que vai apontar justamente, vai lá, né, certeiro. E aquilo tende a crescer, tende a crescer. A resposta branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Quer dizer o quê? Que quanto mais palavra dura vem de lá e de cá, cada vez mais a ira aumenta. Amados, para acabar com a briga, para acabar com o auê, digamos assim, nós temos que ter uma resposta branda, porque aí vai acabar o furor. O que é resposta branda, queridos? O que você entende de resposta branda? Resposta branda é aquela resposta, né, amena, calma. Não é que você vai não revidar, é isso. Não revidar. Deixar para apaziguar os ânimos. Nós temos que entender que na hora do calor ninguém tem razão ali, tudo tá se perdendo a razão em ambos os lados. Deixar para conversar quando não tiver aquele calor, mas conversar com os ânimos menos alterados. Então é isso que a palavra está dizendo. Amém? A resposta branda desvia o furor. A resposta branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. É isso que nós temos que praticar, queridos. E é dessa forma que nós devemos entender que nós vamos acabar com
muitas brigas, muitos conflitos nos nossos relacionamentos, quando nós desviamos aquele momento que nós sabemos, não tem quem não conheça, quem não sabe, que está vivendo ali que está tendo um momento ali de rusga, todo mundo sabe. Então, lembre-se desse versículo, quando vier a rusguinha ali, bom, eu vou usar da minha resposta branda. Amado, seja inteligente. A palavra de Deus te deu estratégia para você aplicar, ser inteligente e ganhar. Amém? Mas, amados, tem uma história da palavra de Deus que nos ensina algo sobre este versículo. Eu quero que você, que está aí com a tua Bíblia, leia comigo Juízes 8. Nós já estamos nos encaminhando para o final, mas com certeza essa história aqui vai trazer mais um ensino dentro de tudo aquilo que nós conversamos, nós falamos aqui nesta noite. Então, capítulo 8 de Juízes, versículo 1, nos diz assim: Então os homens de Efraim disseram a Gideão: Que é isto que você fez conosco? Não nos chamando quando foi lutar contra os midianitas? E discutiram fortemente com ele. Porém ele lhes disse: Que mais fiz eu agora do que vocês? Não é fato que os poucos cachos de uvas deixados por Efraim são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes dos midianitas, Oreb e Zibe. O que pude eu fazer em comparação com o que vocês fizeram? Depois de ele dizer isto, abrandou-se a ira deles contra Gideão. Amados, esta história, para você compreender, Gideão tinha sido levantado por Deus no meio do povo de Israel, né? Tinha sido um dos juízes para guerrear as batalhas contra os povos que estavam se levantando contra Israel. Então aqui Gideão tinha saído da batalha e tinha vencido com 300 homens apenas, um exército inteiro de midianitas, muitos homens, milhares de homens, e Gideão venceu aquela batalha com 300 homens. Sabe por que isso aconteceu, queridos? Porque Deus estava com Gideão em primeiro lugar. Amém? Gideão fez aquilo que Gideão fez aquilo que Deus havia ordenado ele a fazer. Amém? Queridos, mas quando Efraim é uma das 12 tribos de Israel, tá? Quando Efraim, eu vou colocar desta forma para você compreender, que é uma parte do povo de Israel, tá? Israel foi dividido em 12 tribos e Efraim era uma das tribos. Amém? Então Efraim, quando soube que Gideão havia saído para lutar contra os midianitas, sozinho, entre aspas, com apenas 300 homens, e havia conseguido a vitória, Efraim ficou surpreso e quis acusar Gideão ainda. Como você vai sair para a batalha se você não nos chamou? E aí ficaram alterados, foram enfrentar. Como assim vocês fizeram isso? O que é isso que vocês fizeram conosco, como diz aqui o versículo 1? Como assim, Gideão? Tu vai sair à luta sem me comunicar? Então imagine o quê? Que seria aí um conflito entre entre a tribo de Efraim e Gideão. Efraim estava querendo buscar briga com Gideão. Vamos simplificar. Efraim queria buscar briga. Muitas vezes nós agimos assim. Queremos buscar briga. Queremos encontrar um motivo para briga. Encontrar um motivo para lutar. Mas Gideão pegou e deu respostas para Efraim. Não é desta forma. Vocês já tinham feito a parte de vocês, entre outras palavras, é isso que ele falou. Vocês já tinham feito a parte de vocês. Não tinha necessidade, porque vocês já tinham feito aquilo que era para vocês fazer. Nós fizemos aquilo que Deus nos ordenou para fazer. Queridos, o que eu quero dizer para vocês aqui? O que nós lemos em Provérbios 15, versículo 1, cabe aqui, quando nós lemos o versículo 3.
Depois dele dizer isto, abrandou-se a ira deles contra Gideão. Acabou ali a guerra, acabou ali a luta, acabou ali o conflito. Nós precisamos usar desta sabedoria, acabar com os conflitos desnecessários. Amados, talvez se a resposta de Gideão fosse diferente para Efraim, havia tido uma luta interna, porque Gideão era de Israel, Efraim era de Israel, eles faziam parte ali do povo de Israel, amém? Mas ia ter uma luta interna. Quantas vezes dentro dos nossos lares existem lutas internas por causa de palavras duras? Se nós tivéssemos mais palavras brandas, muitas dos conflitos internos não aconteceriam. E interessante, queridos, se você quiser ler aí na tua casa, capítulo 12 do mesmo livro de Juízes, um outro juiz levantado por Deus, cujo nome era Jefté. Da mesma forma, Jefté foi em uma outra época depois de Gideão. Jefté também teve lutas. Naquela época era de muitos conflitos de povos. Primeiro foi Israel contra, como a gente leu aqui, né, contra os midianitas, e agora era Jefté contra os amonitas. E o que aconteceu aqui, queridos? É que Jefté, novamente, o povo de Israel, novamente foi afrontado com um outro povo, veio enfrentar o povo de Israel, que era o povo os amonitas, tá? E o que aconteceu, amados? Jefté foi lá, lutou aquela guerra, aquela batalha e venceu. Quando o povo de Efraim, novamente soube que um juiz, alguém, tinha enfrentado uma batalha e tinha vencido, novamente Efraim foi lá. Como é isso que vocês fizeram? Capítulo 12 de Juízes, eu vou ler para vocês aqui rapidinho, eu não ia ler para não me estender, mas vamos lá, olha o que diz aqui. Então os homens de Efraim foram convocados, passaram para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os filhos de Amon e não nos chamou para ir com você? Por causa disso, vamos queimar a sua casa com você dentro dela. Olha o que Efraim falou para Jefté. Amados, só que Jefté, diferente de Gideão, Jefté não relevou aquelas palavras. Jefté deu uma resposta dura. Continue lendo ali. E o que aconteceu? Muitas vidas se perderam. Houve guerra interna. Houve guerra interna desnecessária. E muitas vidas se perderam. Dois líderes, Gideão e Jefté. Quem você é? Quem você tem sido? Gideão ou Jefté? Novamente, para ficar bem claro, Jefté, eu vou começar por Gideão. Gideão é aquele que tinha uma batalha, uma luta contra os midianitas, venceu aquela batalha. E Efraim, quando soube que Gideão havia vencido aquela batalha, foi buscar briga. Só que Gideão, ele foi sábio, ele sabia que ele não precisava brigar com seus semelhantes, não era briga, ele tinha que fugir da briga. E ele usou desse versículo de Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor, tanto é que nós lemos ali no versículo 3, que quando ele deu as palavras certas, usou de palavras brandas, Efraim apaziguou o ânimo. Diferente depois, capítulo 12, Jefté, agora enfrentando uma batalha contra os amonitas, venceu a batalha. Só que quando Efraim soube disso, da mesma forma, lá novamente foi Efraim se meter. Efraim era uma tribo difícil, uma tribo que gostava de briga. Efraim novamente foi lá, só que desta vez Jefté pegou e usou de palavras duras. Apontou os erros, foi na ferida, e aquilo ali causou uma guerra entre eles, e muitas vidas se perderam. Amados, nós temos que ser sábios, nós temos que realmente olhar para Cristo,
para quem Jesus era, qual é o caráter de Cristo. Quando você tiver uma situação da tua vida, faça o que, amados? Como Jesus agiria no meu lugar. Se você não souber a resposta diante de uma situação de conflito, como Jesus agiria no meu lugar? A resposta você vai encontrar. Amados, então, essa palavra que eu gostaria de deixar para você nesta noite, eu gostaria de orar, pedindo a bênção de Deus para que nós realmente sejamos como Gideão, que nós tenhamos palavras brandas para apaziguar ânimos, que nós sejamos pessoas que na internet a nossa comunicação seja branda. Cada um tem um pensamento político, cada um tem um pensamento de vida, mas nós não devemos perder o respeito, o amor uns com os outros. Aí onde você está, que você possa orar comigo, refletir nessa palavra, que Deus possa ter tocado no teu coração e que você mude, queridos. Porque muitas vezes a gente fala, quando digo a gente, não somente eu, pastor, mas Deus, o Espírito Santo está falando contigo tantas vezes e você continua da mesma forma. Amém? Você, está nas tuas mãos a chave para mudar a tua vida, a trajetória da tua vida. Está nas tuas mãos. Então vamos orar, amados. Peça a Deus a misericórdia e ajuda se você tem dificuldade em mudar algo na tua vida. Talvez você seja essa pessoa que se ira fácil. Amados, o Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, ele transforma. E ele pode transformar, amados. Basta você querer. Amém? Vamos orar. Deus amado, Pai eterno, nesta noite gloriosa, Senhor, como tua filha, tua serva, Pai amado, eu quero pedir a tua bênção sobre a vida dos teus filhos, Pai. Ó Deus, assim como diz a tua palavra, Senhor, que nós sejamos prudentes no falar, Senhor. Quantas vezes, Senhor, a nossa língua, os nossos lábios, Senhor, são armas que ferem, Senhor. Oh Deus, quantas palavras nós dizemos muitas vezes para as pessoas que nós amamos, que vão nas feridas certeiras, agem como flechas, Senhor. Nesta noite que nós sejamos pessoas mais sábias, prudentes, que nós possamos entender isso, Pai. Que nós sejamos como Gideão, que apazigua, que entende que a luta realmente não é naquele momento, que nós devemos ser vigilantes, prudentes, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, que tudo aquilo que for falado aqui, Senhor, possa trazer reflexão para todos nós. Todos nós precisamos, Senhor, de reflexão, porque muitas vezes nós somos esses filhos precipitados no falar. Nós somos esses filhos precipitados na forma de agir. Oh Deus, nos ensina, Senhor, a agir de forma pensando antes no que falar ou na forma de agir, Senhor. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, a tua direção. Em nome de Jesus nós pedimos a tua ajuda, o teu auxílio, Pai. Oh Deus, eu sei que muitos teus filhos estão orando comigo agora, Pai. Oh Deus, eu peço como tua filha que através desse mecanismo de comunicação, nós estamos falando de comunicação nesta noite. Nós estamos falando, Senhor, que nós devemos ensinar, direcionar, mas sempre com a tua graça, com o teu amor. E nessa noite, Senhor, eu peço, Pai, que através dessa live, muitos, através do teu Espírito Santo, estejam com o coração aberto para entender aonde está falhando, aonde está o seu erro. E que tenha humildade para reconhecer, Senhor, para pedir perdão, Senhor. Oh Deus, através desse canal de comunicação, Senhor, talvez esteja aí hoje algumas famílias, algumas vidas, alguns relacionamentos afetados, Pai. Nesse momento de estresse tremendo que nós estamos vivendo. Mas que nós sejamos prudentes no falar, Senhor. Porque nós sabemos que muitas vezes nós ferimos aqueles que estão próximos. Mas que nós sejamos, Senhor, sábios e possamos agir diferente. Nós
que nós entendamos, Pai, que nós devemos amar, Senhor. Desviar, Senhor, o furor com a resposta branda, Pai. Peço, Senhor, a direção, Pai. Oh Deus, que muitos relacionamentos nessa noite estejam sendo curados. Que seja a oportunidade, Senhor, dos meus irmãos estarem pedindo perdão uns aos outros. Pais, filhos, esposo, esposa. Que seja a oportunidade, Senhor, de cada um entender aonde está falhando e pedir perdão, meu Pai. Em nome de Jesus, como tua serva, eu oro e agradeço e peço a tua bênção sobre cada lar, sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu faria. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Amém. Glória a Deus. Glórias a ti, Jesus, por este momento, Pai, pela tua palavra, Senhor. Oh Deus, pela presença do teu Espírito Santo, Senhor, por estarmos aqui te adorando, buscando, Senhor, por sentir a tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Oh Deus, continua abençoando a vida dos teus filhos, Senhor. Aleluia, Pai. Oh, aleluia, Senhor, nós te damos graças, Senhor, cada vez mais por aquilo que tu estás fazendo no nosso meio, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, amados. Então vamos brevemente para os nossos recados. Talvez você tenha estranhado, né, a falta do pastor, né, amados? O pastor, como todos sabem, eu tive aí uns dias atrás, umas semanas atrás, eu fui positivada, tive sintomas leves, fiquei isolada, mas estou bem, já 100%, como vocês estão vendo, amém? Mas agora o pastor, ele está isolado, nós não sabemos se ele está positivado ou não, ele está com alguns sintomas e a gente preferiu deixar ele quietinho ali, amém? Mas até amanhã a gente vai saber, mas esteja em oração por ele, mas ele tá bem, o pastor tá bem, como eu, né, os sintomas leves, né? Tá tudo na bênção de Deus, amém, queridos? Esteja em oração por nós aí. Amados, nós tivemos aniversariantes no mês de março, o mês ainda não terminou, nós temos mais alguns aí até o final do mês ainda, mas eu gostaria de citar, porque na última live a gente não conseguiu citar, né, o nome de todos, né? Se acaso a pastora
pular alguém aí, se manifeste, irmãos. Não perca a bênção. Amém? Eu gostaria de citar aqui os irmãos que fizeram aniversário. O Lucas da Letícia fez aniversário. O Lucas, se eu não me engano, foi no dia 1º, ainda não tá aqui, mas ele foi bem no inicinho, amém? O Jean fez aniversário também, a Rita, a Grazi, a Emily, a Amanda. Ontem foi o dia da Gisele e hoje é o dia da Isabel, amém? Aí muitos aniversariantes, né? Muitos bolos aí que nós vamos comer no final do ano. Tava dizendo para as irmãs do grupo de mulheres que nós vamos fazer aí um aniversário geral, né? Vamos fazer um bolo bem grande aí, comemorar o aniversário de todos os aniversariantes de 2021. Mas parabéns, amados, vocês que já fizeram aniversário no mês de março. Eu sei que tem alguns ainda que vão fazer, amém? Mas que você se sinta abraçado, os aniversariantes todos aí, em nome de Jesus, recebam nossos abraços virtuais. O Gabriel acho que vai cantar, né, Gabriel? Um parabéns especial para Gi, para todos os aniversariantes, para Gi que fez aniversário ontem e hoje para Isabel. Receba o nosso carinho, viu, Isabel? Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Amém! A Patrícia bem lembrou, a Alessandra também fez aniversário. Deus abençoe, minha querida. Obrigada por ter lembrado, viu, Patrícia? Deus abençoe, Alessandra. E também se sinta abraçada aí, viu? Em nome de Jesus. Amém? Amados, então brevemente aqui os nossos recados. Amém? Eu ontem comecei a live no grupo Missionários de Mulheres. O Espírito Santo, Deus falou comigo de nós estarmos no momento de oração, irmãos. Nós temos ali uma breve reflexão da palavra, mas é um momento mais de orar, amém? A ideia é orar aí pelo menos meia hora, do meia-noite a meia-noite e meia, amém, queridas? As irmãs que quiserem estar comigo ali, se os irmãos também quiserem, né? Não é só para as mulheres orar, como eu digo. Então, lá pela página do Grupo Missionário de Mulheres, nós estaremos aí nos próximos dias em oração, né? Os motivos de oração todos já sabem, né? Por esse momento difícil, pelo trabalho dos irmãos, pelos profissionais de saúde. E você que quiser aí oração também, mande seu motivo de oração aí para mim, em nome de Jesus, amém? Amados, então a nossa live na próxima terça-feira, às 19h30, pela página da nossa igreja. E domingo nós vamos estar presencial na nossa igreja. Os irmãos que quiserem estar junto conosco, mande o seu nome. Se você quiser estar presente lá, amém? Nós vamos transmitir a live, mas você que quiser estar lá conosco, nós estaremos lá na igreja. E vamos fazer a ceia, queridos. Então, vai ser o culto de ceia, no próximo domingo. E vamos estar na nossa igreja a partir das 18h30. Transmitiremos a live. Amém, amados? Então, domingo, aqueles irmãos que estão bem de saúde, aqueles irmãos que puderem estar lá, nós vamos estar lá juntos, louvando ao Senhor. Estou com muita saudade da nossa casa. Amém? Amados, eu gostaria então de encerrar orando então pela saúde de todos, para que o refrigério do Senhor venha para tantas vidas, para as famílias que perderam tantas vidas, famílias enlutadas. E inclusive hoje na página do grupo de mulheres nós vamos falar sobre o versículo que está em Romanos, amém, 12:15, que fala que nós devemos nos alegrar com aqueles que estão alegres, se alegrar com os que estão alegres e chorar com os que choram. E nós precisamos, como eu tenho dito sempre, fazer o nosso papel, amém, amados? E então, aí onde você está, feche teus olhos e vamos orar pela restauração de saúde daqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes.
e pedindo a bênção de Deus sobre essa semana que se inicia e que esses índices caiam de forma sobrenatural, que não haja explicação, porque eu tenho visto muitas igrejas se posicionando orando e nós estamos fazendo isso também, amém? Vamos orar cada vez mais, amados, em todo o tempo, orar e sem cessar, amém? Vamos orar. Deus amado, Pai eterno, neste momento nós queremos orar, Senhor, pela restauração de saúde, Pai, daqueles que estão enfermos, aqueles que estão no leito, Pai, aqueles que estão isolados, Pai, também. Ó Deus, venha suprir a necessidade dos teus filhos, Pai, curando, Senhor, os brônquios, os pulmões. Ó Deus, onde houver uma infecção, Senhor, que essa infecção ela caia por terra. Ó Deus, que tu venhas agir contra este vírus, Pai, contra este mal que está sobre esta terra. Ó Deus, que tu venhas operar o teu milagre, Senhor. Ó Deus, que nós possamos viver um novo tempo ainda este ano, Pai. Ó Deus, traz a cura, Senhor, sobre nós. Pai amado, venha restaurar, Senhor, tantas vidas, Pai. Aquelas vidas que se perderam, Senhor, que as famílias que perderam estas vidas, elas possam ser confortadas, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus amado, que Tu venhas, Senhor, trazer refrigério, Pai, no meio desta família, Senhor. Tantos amigos, Pai, que se perderam, que se foram, Pai. Que esse momento difícil seja um momento de ensino para nós, Senhor, para nós nos lembrarmos, Pai, que Tu és o nosso socorro. E que nós possamos, Senhor, sempre estar com nossos olhos fitos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Pai, pedindo a Tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e amém. Amados, que este tempo difícil a gente possa estar cada vez mais perto de Deus. Não se afaste do Senhor. Não se afaste do Senhor. Quanto mais difícil é, mais perto de Deus nós temos que estar. Amém? Então, onde você está, que você possa entender isso. Quanto mais difícil for, mais perto esteja do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir para a Raquel vir encerrar a live para mim aqui. E que você possa refletir em tudo que foi falado nesta noite. Deus abençoe, até terça. E as mulheres, até daqui a pouco, à meia-noite, lá pela página da igreja, do grupo de mulheres, amém? Deus abençoe, tchau, tchau.